Bom dia, Olá, Aline! Tudo bom? bom dia. Estão me escutando bem? Tudo ótimo. E até me deu um alívio de não estar dando eco, porque a live de ontem à noite deu eco. Até esqueci de falar, né, pessoal? Me desculpa quem assistiu ontem à noite, eu não sei o que aconteceu. Eu nunca uso fone, sabe? Porque eu não gosto muito. Mas daí ontem eu saí catar um fone e tudo, e mesmo assim não funcionou. E a pessoa ficou suando aqui. Mas deu tudo certo, né? Porque a Ana, assim, maravilhosa, fez a nossa live bem tranquila. E hoje já vimos recebendo aí a Aline que não vai dar eco. Ê! Não vai dar eco. Aline, seja muito bem-vinda. Te apresenta aqui para o pessoal poder te conhecer, saber o que que tu faz, com o que que você trabalha. Conta aí para nós. Bom, então primeiro, né, Samira, agradecer imensamente esse convite, porque eu me sinto muito honrada e agradecida, porque eu vejo, né, no meu desenvolvimento, no meu caminhar, o quanto é importante a gente falar desse tema das emoções, né? E o quanto seria válido se a gente pudesse ter isso dentro da nossa educação, né? Então, para mim é um prazer e uma alegria estar aqui. Então, para quem não me conhece, bom dia a todos, a todas. Eu sou a Aline Tanaã, né? A minha formação oficial é em psicologia, mas a minha experiência, né? As minhas atividades, a minha ação, meu serviço, ele acontece no teatro, onde eu trabalho como atriz e produtora cultural, e também como instrutora de yoga e meditação, né? Tanto da prática clássica do Hatha Yoga, mas também trabalhando aí as emoções, trabalhando o yoga infantil, a meditação, a atenção plena. Então é por aí que eu caminho, né? E tento, de alguma forma, dentro daquilo que eu vivo no meu processo, auxiliar as pessoas e também dentro das histórias das pessoas crescer junto, né? Que eu acho que esse é um pouquinho do processo da educação, né? A gente tá na relação e poder crescer juntos. Ai, bem Então, legal, é por aí. Aline. O pessoal disse aqui a Silvia, ó, bem-vinda, ansiosa para receber mais conhecimento. A Silvia aqui de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Que legal, gente. Vocês viram que a experiência da Aline dentro da área da psicologia acaba trazendo muito também do tema que a gente vai falar hoje, que é as emoções. Então, as três áreas elas se conversam, né? Apesar de serem distintas, se a gente pensar o teatro, a yoga e a psicologia, mas para dentro do nosso tema hoje são áreas super afins, né? Elas super se conversam. Então, vamos lá, Aline, vamos começar falando das emoções. Então, Uhum. como as emoções aí estão presentes na nossa vida, como elas influenciam quem nós somos, o que nós queremos, as nossas escolhas diárias, né? Porque eu acho que tudo passa pelas emoções, por quem somos. Sim, né? É engraçado, né? Porque a gente tem as emoções o tempo todo, elas estão presentes, né? Se a gente parar agora, todo mundo, e fechar os olhos e fazer uma reflexão e uma percepção, a gente está sempre sentindo alguma coisa, né? Porque o nosso sentir é uma forma da gente reagir ao mundo, né? Do nosso corpo também manifestar aquilo o que ele está precisando, né? O que está se passando na gente. E o nosso sentir, ele tem um papel fundamental, né? Hoje a gente fala muito aí do poder da mente, né? E da nossa capacidade de pensar, de visualizar algumas coisas, mas o sentir, ele tem uma vibração, né? Nosso campo eletromagnético, né? O magnetismo do nosso coração, ele é mais de 1000 vezes, 5000 vezes mais amplo e mais potente que o poder da nossa mente. Então, aquilo que a gente sente, né, reverbera no nosso campo, no nosso espaço, aonde a gente está, e isso acaba sendo, sim, né, dentro das leis aí do universo, o que caracteriza, então, essa força de magnetizar, da gente atrair, de trazer para a nossa experiência através daquilo que a gente sente. Então, isso é muito louco, né? Porque, independente de você estar consciente ou não do que você está sentindo, a gente está emanando isso, né? E E a mesma coisa as crianças, né? A educação, todas as pessoas estão emanando, a gente está sempre vibrando, né? Com o nosso pensamento, com a nossa palavra, com os nossos sentimentos. Então, isso é sempre muito presente, isso tem um impacto direto em tudo que a gente faz, né? Porque se eu faço alguma coisa com raiva, com ansiedade, né, angustiado, qual é o resultado disso, né?
E do contrário também, quando a gente faz isso consciente, né, podendo organizar um pouquinho mais do que a gente sente, isso vai ter um outro resultado, né? E aí é muito interessante, né, porque se a gente for pensar dentro do nosso sistema de educação, nós somos muito educados, estimulados racionalmente, mentalmente, né, com o estímulo das informações, mas todos nós, seres humanos sentimos, porém a gente não tem dentro da nossa educação a educação dessa inteligência emocional, né? Do gerenciamento das emoções. E aí a gente vê adultos, né? Aliás, né? Se a gente for perceber a nossa realidade, a nossa volta, o quanto nós somos ainda muito básicos no que se fala de tratar das emoções, né? A gente vê ainda as pessoas brigando no trânsito, né? Por um ataque de raiva ou descontando nas pessoas, a própria agressividade e como a gente observa as relações no mundo, fala muito dessa imaturidade emocional, né? Porque nós não somos educados a falar sobre as nossas emoções, a expressar as nossas emoções e aprender a lidar com elas, né? Então, estamos nós todos aqui, adultos, educadores, aprendendo, né? A gente faz nossos processos terapêuticos, as nossas formações, buscando equalizar isso, porque são coisas que hoje nos atrapalham, né? E aí a gente vai, às vezes, lá para a sala de aula, ou na nossa relação com os filhos, né? Com as crianças, com as nossas relações afetivas, e a gente exige, né, quer um determinado comportamento, uma determinada resposta, e a gente não consegue nem a gente lidar com isso, né? Então, como é importante a gente falar, quando a gente fala de emoções e educação, a gente fala antes de tudo de autoeducação, né? Da gente poder se observar e realmente acessar quais as informações, né, quais os sentimentos que a gente está acessando, o que dispara um determinado, né, sentimento ou sensação, porque tudo isso faz parte de quem a gente é. E se a gente quer crescer e evoluir, que é o nosso propósito, né, a gente precisa sair desse automatismo, né, a gente precisa sair desse lugar de responder, né, eu digo isso no sentido que a gente, às vezes, é muito vem no automático mesmo, né? É reativo às coisas. E a gente não consegue, então, pensar, absorver, equilibrar essa emoção, sentir e depois comunicar ela de uma forma saudável, né? Para que isso se torne um processo aí de crescimento para todo mundo, que seja colaborativo, que seja positivo, né? Não tem como a gente fugir das emoções, eu acho, né, Aline? Tipo, ela faz parte da nossa vida, parte de quem nós somos, da nossa essência. E, por incrível que pareça, às vezes a gente espera as mesmas reações das pessoas, né? Mas isso nunca vai acontecer. Principalmente dentro da sala de aula, falando das crianças, agora especificamente, a gente propõe uma atividade, espera que todo mundo goste, que todo mundo faça. E às vezes tem aquela criança que não quer fazer, às vezes tem aquela criança que vai bater no colega porque ele escolheu o papel vermelho que ele queria, né? Então a gente encontra tudo isso e é bem como tu disseste, às vezes não se procura saber mais por que deu aquele motivo de raiva, aquele momento de raiva, né? Por que aquela criança... Justamente porque nós somos diferentes e a gente precisa começar a olhar para nós e para os outros de formas diferentes. E agora tu falaste numa palavrinha que eu acho que a gente precisa ressaltar bastante, que é a questão do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Porque é fácil a gente observar o outro, ver os defeitos dos outros, às vezes, né? Mas e como a gente se autoconhecer as nossas emoções, conseguir trabalhar com as nossas emoções? Porque aqui... no nosso canal, claro, a gente trabalha mais com professores, tem muitas professoras aqui nos assistindo, mas antes delas serem professoras, elas são pessoas, né? São indivíduos, são mães, são filhas, são dindas, tias, e também precisam se autotrabalhar para depois sim conseguir distribuir aquilo que elas têm para os outros, para as crianças, para a sua família. Então, vamos falar um pouco mais desse autoconhecimento e dessa importância. A gente, como a gente estava falando, né, a gente acaba meio que colocando as nossas emoções, às vezes não é fácil, né, a gente lidar com elas, né, em geral,
não é fácil a gente lidar com elas. E nós temos uma cultura aqui que é importante a gente ressaltar, que nós aprendemos que certas emoções são positivas e certas emoções são negativas. Começa por aí, né? Então, a gente fica, então, parece que sentir alegria, né, orgulho, sentir felicidade, amor é bom, é positivo, e quando a gente sente raiva, tristeza, medo, ciúme, parece que é alguma coisa negativa e que isso não está certo. E aí a gente tem um contexto cultural aí que nos prejudica bastante, porque daí a gente acaba lidando com a culpa, com a autocrítica, com o julgamento, né? Todos esses aspectos. Então, eu acho que o primeiro processo é como tu falaste, a gente não consegue dar ao outro aquilo que a gente não vivencia com a gente, né? Então, sempre que a gente está falando de educação, a gente está falando de autoeducação. Não existe outro caminho, não tem. É o autoconhecimento, né? E o autoconhecimento passa primeiro por a gente poder se observar. E quando eu falo em observação, daí aqui eu estou trazendo algumas bases da própria meditação, né? Onde a gente vai lá parar, observar os nossos pensamentos. A gente também pode meditar sobre os nossos sentimentos, observar eles. E um dos princípios da atenção plena é a gente olhar para isso com um não julgamento. Então, esse autoconhecimento, ele passa muito por a gente sair dessa linha automática, né? Porque a gente tem que entender que essa reação, nós, dentro do nosso comportamento, nós temos um certo caminho que o nosso cérebro faz. Ou seja, existem alguns gatilhos que vão despertar na gente certo caminho e a gente vai reagir daquela determinada forma que a gente aprendeu culturalmente, a gente aprendeu da nossa família. Os meninos aí, né, os homens, infelizmente masculino, que recebe uma pressão muito grande de não poder chorar, de não poder manifestar, de não falar dos seus sentimentos, né? E tudo isso vai virando um caldeirãozinho lá, né, dentro, né, uma panelinha de pressão que uma hora estoura. Daí a gente vê os comportamentos agressivos, tudo isso, né? Bom, retomando aqui, então esse caminho que a gente tem automático, né, Samira, a gente precisa começar a observar. Que eu estou sentindo? Né? Às vezes a gente está confuso, estranho, a gente nem para pensar o que eu estou sentindo, né? E parece que a gente fala de sentimento e a gente fala de sentimento num lugar muito abstrato, como se fosse algo da psique, né? Algo que fica numa nuvenzinha flutuando em cima da nossa cabeça, ou num lugarzinho poético dentro do coração. E não é. O sentimento, as emoções, elas são bem materiais. Se a gente for parar para pensar, né? Como que eu me observo? Observa seu corpo, né? Por exemplo, se a gente se sente triste, o que a gente sente? A gente geralmente sente um aperto, né, no peito, a gente sente, às vezes, alguma coisa trancando na garganta. Se eu sinto ansiedade, meu coração acelera, eu fico mais inquieta. Se eu sinto raiva, é alguma coisa, às vezes, no nosso sistema digestivo que pega, né? E aí estão aí a psicologia somática, né, para falar sobre essas correlações do nosso corpo e das nossas emoções. E o quanto essas emoções realmente afetam o nosso físico, inclusive gerando doenças, né? Então, às vezes aquela coisinha no emocional que a gente não olha, depois ele vai se materializando, ele vai se fortalecendo, e quando a gente vê, isso então aparece no nosso físico, né? Pra gente olhar para isso. Então, antes de chegar nesse lugar, a gente tem que começar a observar como eu estou me sentindo. Né? Como que está o meu corpo? Como que estão meus batimentos cardíacos? Eu estou sentindo mal-estar? Eu estou me sentindo triste ou com medo, né? Onde a gente às vezes congela por né, não conseguir fazer algo. Onde aparece no meu corpo? Então a autoobservação para mim é o primeiro caminho. Porque daí a gente sai desse automático, né? Quando eu observo o que está acontecendo comigo, eu já não estou reagindo, eu dou um passo para trás. Eu saio da identificação daquele sentimento para observar. E quando eu observo, eu tenho a capacidade de perceber, né? Poxa, o que aconteceu? O que despertou isso? Né? Por que sempre eu reajo com dessa determinada forma quando o tema é esse? E aí, quando eu começo a me observar, eu
posso abrir espaço para ver outras possibilidades, né? Para conseguir interagir de uma outra forma. Ou trabalhar isso em mim e comunicar a outra pessoa, né? Porque se eu estou frustrado com alguma coisa que não foi atendida, uma necessidade, minha comunicação não violenta fala disso, né? Eu comunico a partir da minha necessidade, né? Eu posso me sentir triste, estar frustrada porque você não fez aquilo que eu te pedi, né? Mas às vezes a gente fica brabo e grita, ou quando vai fazer uma outra coisa, a gente reage a uma outra coisa que nem é aquilo porque a gente não comunicou. Então, eu acho que o mais fundamental de tudo é a gente sair do automático, sair da reação, realmente se colocar num papel. O autoconhecimento passa por a gente parar, silenciar um pouco. Isso significa que ninguém consegue se observar no agito, no movimento, na correria, preocupado com a conta da casa, do pão, do filho, do lalala. Gente, o que a gente fala, né, dentro do yoga, da meditação, tá mais do que na hora da gente se permitir a pausa, se permitir o silêncio, se permitir a autoobservação, é sair dessa energia tão externa da expansão que o mundo está nos exigindo, né? Para a gente equilibrar um pouquinho isso voltando para dentro, porque as mudanças, as transformações, elas são de dentro para fora, né? Então, é sair desse automático, se observar e começar a fazer esse trabalho mesmo, né? De como eu posso me comunicar melhor, pedir ajuda. Existem muitas ciências agora, né, surgindo, a própria comunicação não violenta, a disciplina positiva, né? Que são formas da gente lidar um pouco melhor com essas relações. Mas isso tem que partir de um olhar interno, né? Ai, muito, muito, muito legal. Agora eu quero resgatar uma fala que tu falaste mais no começo, para a gente até falar um pouco da criança. Falamos da gente, desse autoconhecimento pessoal. Agora vamos levar isso para a criança, para os nossos filhos, para os nossos alunos. E tu falaste ali nas tuas palavras que a gente tem a tendência, né, de achar que a alegria, a felicidade são coisas boas, o medo, a raiva são coisas ruins. Como a gente faz para inverter esse processo? Porque eu mesma realmente nunca tinha parado para pensar, e agora quando tu levantou eu digo, opa, é verdade. Por que a raiva é ruim? Nem sempre a raiva é ruim, porque ela acaba me motivando a ter algumas atitudes, algumas mudanças, né, com relação a uma injustiça, com relação a algo que aconteça, faz eu ter uma tomada de atitude. Mas como a gente trabalhar isso com a criança, de que o medo não é algo ruim, né, de que a raiva, enfim, a inveja, os ciúmes, como tu falaste. Vamos conversar aí sobre isso. Acho que é importante a gente reconhecer que as emoções são humanas. E esse lugar que a gente coloca de encaixotar as coisas, né? De dizer que isso é bom, isso é ruim, isso é positivo, isso é certo, isso é errado, é um pouco também resultado dessa construção social do julgamento, né? Da nossa mente. A nossa mente que tem essa necessidade de colocar as coisas aqui e acolá, né? Então, quando a gente fala tanto desse autoconhecimento, quanto também de lidar com as crianças, eu acho que é o lugar da gente trazer a consciência, né? Ou seja, o acolhimento também. Né? Quando eu saio da minha mente, que eu posso sair desse certo do errado, para entender que isso é humano, isso faz parte, todos nós sentimos. A questão é como eu reajo e como eu lido com isso é uma outra questão. E eu acho que uma maneira da gente trabalhar isso com as crianças é a gente reconhecendo isso, inclusive trazendo as questões positivas de cada sentimento e cada emoção. E trazendo alternativas como lidar com isso. E aí a gente vai voltar ao mesmo lugar, né, Samira? Como é que eu passo para o outro? Como é que eu chego para o meu aluno e falo sobre isso se eu não reconhecer isso em mim? Então, por exemplo, o medo, ele é necessário até um determinado ponto. Faz parte da gente ter o medo a tudo aquilo que que é o desconhecido, né? O devir, aquilo que eu não conheço, aquilo que está fora da minha zona de conforto, vai me gerar medo. E o medo ele é necessário porque ele nos traz segurança, porque senão a gente ia atravessar a rua se jogando, né? No meio da frente dos carros. Então o medo ele é necessário. A questão é
que eu acolho o medo, mas apesar dele, eu posso ter uma atitude de coragem, né? De enfrentar isso, de dar o passo, mesmo quando eu me sinto inseguro. Talvez o medo ele seja também uma bússola, né? Pra gente, por exemplo, quando eu quero muito uma coisa e eu tenho tanto medo que aquilo se realize, né? Talvez esse seja o caminho, às vezes é em direção ao medo para a gente crescer, porque a gente vai encontrar o novo, por exemplo. Né? Então, todas as emoções têm o seu positivo, o seu negativo. A gente fala da raiva, né? Eu vejo que as pessoas falam muito... A raiva talvez seja o mais assustador, porque ela é explosiva, e aí a gente vê a agressividade, né? Mas a raiva ela é necessária, porque ela é o pedido do limite, né? Quando a gente sente a raiva, primeiro ela pode estar manifestando outro sentimento, né? A raiva pode estar encobrindo aí uma frustração, uma tristeza, outros sentimentos que a gente reage através da raiva. Mas ela, às vezes, é o pedido de limite, né? Quanto que eu consigo dizer um não? Ou, né, realmente me respeitar a partir desse quando eu reconheço essa raiva. E aí o trabalho com as crianças é o mesmo que eu trabalho com a gente. Eu sinto muito no yoga infantil, né? O quanto que trabalhar os elementos com as crianças, o contato com a natureza, traz um aprendizado muito incrível, porque a gente acessa a sabedoria natural da criança, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu trabalhava yoga infantil com uma criança que tinha um diagnóstico de ser hiperativa, muita energia, processos de raiva, às vezes explosiva. E aí eu trouxe o elemento fogo, que dentro do yoga está relacionado ao terceiro chakra, né? Esse elemento que está conectado com a raiva. Então, como que a gente fazia? Fazia uma meditação da vela, que eu vou acender uma velinha e eu vou ficar olhando para essa chama e trazer o foco para isso, né? Então, uma atitude muito simples, mas que isso vai trazendo foco para o presente. Eu vou saindo da reação, eu posso observar os meus sentimentos. E se a gente for parar para pensar de uma forma geral, os nossos sentimentos todos acontecem no nosso tronco, né? Ou seja, eu percebo meus sentimentos, é as borboletas no estômago, é a queimação, né? né? É o aperto no peito, o medo bate lá embaixo. E a expressão é como a gente coloca para fora. Então, eu sinto, eu penso e eu me expresso. E a gente pode trabalhar com a criança a expressão. Como? A gente pode fazer isso dançando, a gente pode fazer isso escrevendo, a gente pode fazer isso desenhando. Às vezes é difícil falar sobre um sentimento para a gente, imagina para a criança. Mas ela pode desenhar sobre aquilo, né? E mais do que nada, o principal, acho que duas coisas fundamentais para trabalhar principalmente com a infância é acolher, não importa o que aconteça, não importa o sentimento. O que a gente tem que parar de fazer é dizer, mas não se sente triste, né? A criança às vezes vem falando uma coisa, que ela tá brava, mas não te sente assim. Como não te sente assim? Ela tá se sentindo assim. Então, como que a gente vai negar o sentimento dela? Né? Ela não, mas você não também, né, desse sentimento. Ela precisa, faz parte, né? Faz parte. Quantas vezes a gente já escutou, você não precisa se sentir assim. Mas é o sentimento da pessoa. Então, o primeiro passo é validar esse sentimento. É reconhecer, é dizer, nossa, realmente, né, parece ser difícil isso para você. Eu já me senti assim numa situação. Nossa, né, outras situações você já se sentiu assim? Então, reconhecer o sentimento é o primeiro passo, quando a gente trabalha em relação e educação. E o segundo passo é a gente começar a nomear os sentimentos para as crianças. Então, às vezes a criança está lá inquieta, está se sentindo mal, ela nem sabe o que está acontecendo. Eu vejo isso muito na minha relação com meu filho. Às vezes ele está lá irritado, está bravo, está frustrado com alguma coisa, e só o fato de eu dizer, olha, estou te vendo. E estou vendo que você está se sentindo frustrado. Nossa, você realmente ficou muito chateado por não ter conseguido isso. O fato da gente nomear o sentimento ajuda a criança a compreender o que ela está sentindo. Então, só isso já gera uma alivia, né? Traz uma calma, traz um apaziguamento. Então, dar espaço para essa emoção. E depois a gente poder expressar ela.
Ah, prof, tô chateada porque meu colega, porque não sei o que, é isso, né? Quis a folha vermelha, eu também quis e eu bati. Não, mas peraí, então o que que a gente pode fazer? Como que a gente pode resolver isso? O que que você acha da gente conversar? Tu fala como você está se sentindo, a gente vai ouvir ele, a gente vai chegar num acordo. Ai, não, para mim é difícil falar, então vamos fazer um desenho, né? Vamos expressar isso de alguma forma? Às vezes a gente está muito agitado, as crianças estão muito agitadas e a gente precisa só expressar. Então, que nem eu digo, né? Toda a criança é o mundo e nós adultos, e a gente precisa aprender isso, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa da antroposofia, né? Mas o yoga traz isso, várias ciências trazem isso. O universo todo funciona com um mecanismo que é o próprio mecanismo da respiração. A gente tem a expansão e a contração. Nós vamos para fora, precisamos do movimento, da ação, mas a gente precisa do recolhimento. E às vezes a gente quer, dentro desse sistema de educação, que ele é conteudista, da racionalidade, do mental, que é as cadeirinhas, uma enfileirada atrás da outra, né? Bem nesse sistema que ele advém lá da era industrial, né? Também do quartel, né? Das fileiras, do sinal, né? De toda essa visão muito racional e reta, compreender que não adianta a gente querer que a criança pare. Se ela passou 4 horas sentada, com foco, né, focada em alguma coisa, porque ela precisa externalizar, ela precisa expandir. Então, às vezes, botar uma música, dançar, fazer as crianças, né, soltarem um pouco as suas, né, seu sentimento, as suas coisas, se expressarem, poderem falar, cantar, sei lá, né? Eu brinco que eu tinha uma turminha que às vezes eu chegava e eles estavam muito agitados, eu digo, tá, vamos correr. Então vamos fazer 5 voltas, vamos fazer 5 voltas aí em volta, né? Ou vamos fazer um polichinelo, alguma coisa, para depois voltar. Porque a gente tem que começar também a trazer que esse movimento, né? Nós adultos sair da expansão para fora para vir para dentro e as crianças também fazerem esse equilíbrio, né? É a forma da gente realmente harmonizar um pouco tudo isso, porque existe um ritmo natural da gente. As emoções são naturais. E hoje a gente quer deixar tudo enquadradinho, a gente quer que todo mundo se sinta muito bem, né, feliz, tanto que a gente está aí, né, numa sociedade medicamentosa, que você não pode sentir dor, você não pode se sentir triste, você não pode se sentir... Não. Então, em vez da gente aprender a lidar com esses sentimentos, a gente toma um medicamento e a gente né? É isso, cessa o sintoma daquilo, mas as causas continuam ali. Não, e tu falaste, assim, bem importante, que todo mundo tem, né? Então, às vezes, tem aquele aluno que tem dificuldade de relacionamento, acaba tendo mais momentos de raiva dentro da sala de aula. Só que negar esse sentimento dele e dizer, tu não precisa fazer isso, tu não precisa se sentir assim, não é resolver. E justamente pelo contrário, dizer, mas todo mundo tem raiva também, que nem você, a prof também tem. O colega também tem. Então, fazer ele reconhecer que ele não é o único raivoso ali de dentro da sala de aula é um primeiro passo para ele dissolver essa raiva de dentro dele, né? Ver como é o efeito contrário. Porque às vezes a gente quer minimizar, a gente quer botar pedra em cima e esmagar essa raiva dele, né? Mas a raiva tá ali. Ela tá louca para estourar essa pedra que escondeu ela a qualquer momento. Mas quando a gente reconhece essa raiva e deixa ela ali grande, ela automaticamente vai sendo minimizada sozinha, porque a criança vai entendendo, né, e vai mastigando isso. Nossa, achei maravilhoso essas tuas falas. Como a gente passa a olhar para a criança de uma forma diferente quando a gente tem essa autoanálise de ajudar ela a lidar com as emoções e não esconder a emoção dela, né? Eu via muito como prof de música, a gente vê bem quando a gente dá um instrumento, um tamborzinho para a criança tocar, né? Tem aluno que pega aquele tambor e mal bate, assim, ó. Com medo, com vergonha, com timidez, com ansiedade, não consegue. E tem aquela criatura que, né, pega e só falta quebrar aquele tambor. Então, esses momentos de expansão, que nem tu disseste, né? Contração e expansão, isso tu usou? Exato. Natural da vida, da respiração, e isso também acontece com as emoções. Eu nunca tinha pensado nesse viés. Então, acontece isso, a gente precisa ter mais e ter menos na nossa vida.
E agora tu está falando uma coisa muito importante, né, Samira, que é a gente, isso que tu traz da música. A gente tem que aproveitar a arte, gente. A gente tem que entender que o nosso sistema educacional também ele é político, né? E aí tem os interesses e desinteresses. Mas as artes, a música, o teatro, né? Todas essas as artes de uma forma geral, né? Mas também a educação física, que trabalha com o corpo, essas disciplinas que são menos valorizadas dentro do nosso sistema, elas não são menos importantes. Pelo contrário, talvez elas sejam colocadas numa margem justamente pela sua real importância, né? O Steiner falava muito disso. A gente pode utilizar justamente essas disciplinas, a música, a arte, para essa expressão pessoal dessas crianças, porque a gente não está só trabalhando a música, não é questão de aprender ou não aprender a tocar um instrumento, é a questão dela se envolver com o ritmo da vida, né, de entender que existe aí um trabalho que ele é metafórico quando a gente está trabalhando com a música, que aí existe a expressão dessa criança e o reconhecimento da essência dela, e que se ela for reconhecida nessa infância, se ela tiver espaço para se expressar, ela vai ser o adulto né, confiante, autônomo, né, mais independente. Então, acho que a gente precisa também olhar um pouquinho para esses valores, né? Porque a gente meio que desvaloriza, coloca isso, só o português, a matemática, né? É importante, e a gente tira o papel fundamental que são essas disciplinas, né? Então, a gente poder olhar para esses lugares como sim fundamentais, importantes, porque, veja só, nós temos uma sociedade hoje, né? A gente não está inventando história, é só uma observação do que a gente percebe no mundo. Nós temos uma sociedade com todos os recursos de informação possíveis, né? Porque a gente tem a internet, temos tem tudo disponível. Nós temos estrutura, né? A gente tem hoje assim, escolas maravilhosas com estruturas, outras menos, a gente sabe disso. Nós temos muitas ferramentas no que diz respeito à nossa racionalidade, a livros, a tudo aquilo que é do mental. Mas nós não temos uma educação sensível. E aí, o que acontece? Nós temos um monte de pessoas informadas, porém que não sabem se relacionar, que não sabem lidar com as suas emoções. Então, a gente, por exemplo, vê aí na política, né, um exemplo bem escrachado, né? Adultos aí lidando, tomando decisões importantíssimas aí a respeito de um país, mas sem nenhuma inteligência emocional por trás. Sem nenhuma, por exemplo, educação sobre a compaixão, sobre eu conseguir me reconhecer no outro, né? Sem um olhar empático, por exemplo. Então, a gente está vendo que essa educação só racional, né, da matéria, ela não está sendo suficiente. Tanto que essas pessoas estão adoecendo. E aí a gente está vivendo, né, um momento onde as pessoas sofrem muito com ansiedade, crise de pânico, né, entre outros, né, o câncer aí que está além da nossa alimentação, de tudo isso, cada vez mais. Então a gente estamos numa sociedade adoecida que tem hipervalorizado, hiperestimulado todos esses aspectos. E eu não estou desfazendo esses aspectos são importantes. Porém, quando a gente coloca só o peso de um lado da balança, é óbvio que o desequilíbrio vai aparecer de uma forma patológica. Ele vai surgir esse desequilíbrio para a gente olhar e poder retomar isso. Então, é fundamental a gente resgatar. Eu sou super adepta, né? Tanto que as minhas oficinas, as minhas formações para educadores batem muito nisso, e é esse trabalho da gente resgatar a educação sensível, da nossa sensibilidade, da nossa autopercepção, da sensibilidade ao outro, né? Porque a gente vive num individualismo que a gente esquece do outro, né? Então, essa grande nova era aí do coletivo passa por esse lugar, passa por a gente transcender esse eu, esse ego, essa mente, para a gente pensar no nós, na relação, e aí as emoções são fundamentais, né? Até porque se nós olharmos para nós, né, hoje, adultas aí trabalhando
Que diferença fez o 10 ou o 7 da matemática na sua vida quando você estava lá no 6º ano? Você lembra quanto você tirou? Que diferença isso fez em quem tu te tornou hoje, né? Porque nós somos, nos tornamos, enfim, a essência das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas experimentações. É um conjunto de coisas. E os valores pessoais de cada um que formam a nossa essência não vêm do 10 da matemática, ou do 7, ou do 5 da matemática, ou do português, ou seja o que for. São necessários, mas não é a única saída, a única linha, né? Que forma os seres humanos, pessoas melhores, pessoas mais cultas, mais inteligentes, tirar o 10 no português. Não, não é isso, né? Que forma a nossa essência. Então, acho que está tudo realmente... Essa educação sensível precisa muito, muito, muito ser resgatada. Aline, vamos focar agora, vamos para uma parte prática, para dar algum exemplo. Tu tem uma formação legal de teatro. Traz aí para a gente alguma ideia para o professor, de repente, aplicar hoje mesmo, né, na sua sala de aula, que tem muitos professores que já retornaram para a aula, alguns estão online, outros estão presencial. Mas, assim, quem entendeu que precisa trabalhar essa educação sensível, vai começar por onde? Vamos dar uma ideia aí para uma tomada de atitude hoje mesmo. Tá bom. Então, hoje eu vou trazer uma atividade que mais para a gente experimentar mesmo. A gente falou tanto dessa autoobservação, desse autoconhecimento, mas eu sinto que muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso, né? E às vezes as pessoas me dizem assim, eu sou muito ansiosa, eu não sirvo para meditar, para fazer yoga. Mas, gente, eu sou professora de yoga, sou professora de meditação, e eu não faço porque eu sou uma pessoa zen, né? Eu faço porque eu sinto que isso me ajuda. Então, eu vou trazer aqui um exercício meditativo, né? Para a gente fazer uma respiração consciente e voltar para esse lugar. E não é porque... E tirando um preconceito de que a gente acha que parar e respirar é algo que é sem graça, que é inerte. E não, no silêncio... O silêncio é cheio de movimento, é cheio de vida, né? Nessa pausa. Quando a gente tenta silenciar um pouquinho isso, a gente percebe uma conexão que ela é diferente. Então, a minha ideia aqui é te convidar a experimentar, você que está em casa, aqui com a gente, quem vai ver depois, e você vai poder repetir sempre. E você pode fazer isso com as crianças de uma forma mais simples. Depois, então, eu vou dar uma versão simplificada para você aplicar aí com as crianças. Mas vamos começar passando pela nossa própria experiência. Pode ser? Então, bora lá. Ó, o Darlan, chegando os amigos aqui também. O silêncio é cheio de movimento. Amei essa frase também, viu, Darlan? Eu já ia falar dela aqui de novo, que quando eu falo, eu não esqueço, né? Então, a gente vai ter essa troca. Vamos fazer movimento no silêncio. Então, vou pedir para vocês todos, né? Sentarem de uma forma bem confortável. Se você está na cadeira, apoia teus pés firmes no chão, que você sinta a tua base firme. Se está, né, no chão, senta com a coluna reta. Procura alinhar o teu corpo e sentindo essa base, né? Quem está sentado aí, sente os isquios, que são os ossinhos da bunda aí bem firmes, né? no seu banco, na sua almofada, enfim. E a gente cresce um pouquinho a nossa coluna. Então, a gente deixa a nossa postura reta para que a gente possa perceber o fluxo de energia no nosso corpo. A gente vai fechar os nossos olhos por um instante. Se alguém tem dificuldade de fechar os olhos, eu sugiro que encontre um ponto abaixo, assim, da linha dos teus olhos, para você olhar fixo, porque eu sei que nem todo mundo está acostumado. E a gente vai fechando os olhos, então... Então, cada um agora procura, ao fechar os olhos, convidar esse olhar, né, essa visão, para ir lá para dentro da gente. Perceba, nesse primeiro instante, só observando, sem o julgamento, perceba como está a tua respiração. Percebe se ela está mais lenta, ritmada. Observa se a tua expansão, o ar se expande no teu peito, no teu diafragma. O que movimenta no teu corpo quando você respira?
vai fazendo isso de forma mais consciente, observando o ar entrando pelas narinas, passando por todo o teu corpo até chegar nos teus pulmões. E relaxa o teu corpo ao exalar o ar, soltando também pelas narinas. E observa o que você sente no teu tronco. Existe alguma parte do teu corpo que está mais tensa? Observa se tem algum desconforto. Não precisa movimentar nada, apenas reconheça. Observa a tua energia, se você tem mais motivação, menos, como você acordou hoje. Se algo aconteceu ao longo do teu dia, da tua manhã aí, que mudou o teu estado energético, teu estado emocional. Simplesmente observando. Acolhe, reconheça esses sentimentos. E se qualquer pensamento passar ou você perder o seu foco, a sua atenção, convida a tua mente a voltar. A gente visualiza os nossos pensamentos e as emoções como se a gente estivesse com o pé na beiradinha do mar, vendo as marolas virem e irem. Na próxima inspiração, a gente vai trazer a intenção que esse ar que entra, ele energiza, ele transforma e traz vitalidade para a gente. E ao soltar o ar, eu dissolvo, eu libero as tensões, as emoções, os sentimentos. Faça 3 vezes essa respiração. Inspirando, te conectando com a tua presença, com a tua melhor versão, com o teu centro. E exala, acolhendo todo o amor que existe em ti, a paz, acolhendo as tristezas, as raivas também. Acolhendo todos os sentimentos e reconhecendo eles como parte da tua humanidade. Mais uma respiração. E a próxima, a gente vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, deixando que o ar saia, fazendo um som. É como um suspiro. Então a gente pode inspirar e soltar. Inspira. E uma última vez, inspira. Lentamente vai abrindo os teus olhos. Vai retornando, e quando você voltar, dá uma espreguiçada lá em cima, esticando, alongando. Abre bem o teu peito, né? Como se a gente desse boas-vindas. Soltando, solta a cabeça. Ei. Nossa, Muito que bem. loucura! Oh, quando tu começou, tu pediu para prestar atenção na respiração. Gente, eu tava inspirando. Como é que pode? Como a gente fica tão não relaxada, não pensando no que está fazendo, tão no automático e tão a mil. Parece que o corpo estava todo desconectado, todo desritimado. Isso que eu senti. E agora no final já estava bocejando, né? Ver como a gente vai relaxando. E exercícios como esse, Aline, eles trazem não só o relaxamento, mas acho que olhar para dentro também, né? Olhar para a gente e realmente identificar quem eu sou, o que eu estou sentindo, o que eu espero do dia de hoje, né? Ressignificar.
E nessa mira, gente, é uma grande revolução, né? Esse silenciar, essa meditação, esse respirar conscientemente, porque não tem custo, não exige tempo. A gente fez aqui uma coisa de 5 minutos. Então, a minha adaptação aí para a sala de aula, né? O que eu deixo para as pessoas, assim. Primeiro, a gente tem que entender que a educação, a consciência, a expansão, né? Essa educação sensível, ela não é mental só, ela é no corpo. Então, se você conseguir, antes de começar a sua aula, ou todo o intervalo, tu vê que a aula tá pesada, que tá todo mundo desatento, faz uma pausa. E essa pausa não é uma pausa parada. A gente pode parar e é isso, sentir o nosso corpo. A gente pode fazer um alongamento, se esticar, pode fazer sentado, pode fazer em pé, pode se mexer, sentir todas as articulações. E depois fazer com as crianças algumas respirações conscientes. E só isso. Né? Claro, tem materiais específicos para a gente trabalhar os pranayamas, né, que são os exercícios respiratórios com crianças. Tem as práticas de yoga infantil também. Mas são coisas que todo mundo pode fazer. Né? Você parar e respirar, essa respiração mesmo que a gente fez, de soltar. Com as crianças a gente pode fazer até assim com o ombro, de tensionar e solta, né? Ou cresce o corpo, relaxa, né? São coisas muito simples e que fazem muita, muita diferença. Então, claro, né, trazendo aqui que é inevitável. Se você não fizer, se você não experimentar, se você não praticar para você, você não vai conseguir passar para o teu aluno. Mas aí diz, como é que eu vou fazer em casa? Não sei o que, a gente fica meio desesperado. Utiliza do teu tempo com as crianças, com os teus alunos, nos teus grupos, para que cada vez que você vá fazer isso com eles, também seja um momento para você. Então, a autopercepção e a educação também passa assim, poxa, eu tô irritada às vezes, né? Em sala de aula a gente se sente irritado com alguma coisa, não tá bem, daí a gente vê que aquele movimento começa a acontecer, e aí as crianças são espelhos da gente, nós somos espelhos para elas, né? Então, a base da educação é isso, é a gente ser o modelo, né? Então, a gente poder, se a gente está com necessidade de parar e respirar, por que não fazer isso? Um exercício para todos. Às vezes a turma está agitada e a gente não sabe por quê, né? Mas é porque a gente está agitado e a gente carrega isso. Bem como tu falaste, nós somos espelhos aí, espelhos para os alunos. Aline, precisamos chegar no fim da nossa live. Sim. Eu falo muito, como vocês viram. Mas é que foi para como passa rápido, né? Quando a gente fala de algo que a gente ama, de algo que a gente acredita, passa muito rápido. E foi muito gostoso te ouvir, ter um pouco do teu conhecimento aí pra gente. O pessoal falando muito bom, vou executar. E outros comentários aí que já vieram mais para cima. Acredito que todas as pessoas que assistiram agora de manhã e que ainda vão assistir durante todo o tempo que ficar salvo aí nas redes sociais, eu acredito que todo mundo vai se beneficiar, né? Com esse conhecimento, com esse conteúdo, não só para passar para os alunos, como a gente já falou diversas vezes aqui, mas também para se beneficiar. Eu, Samira, o que eu me beneficiei com isso, né? O que eu vejo é uma quantidade muito grande de professores atrás de coisas para os alunos, atrás de atividades para os alunos, como trabalhar as emoções, os sentimentos, que é sempre para os alunos, e às vezes o que falta está justamente em nós. E eu acho que tu trouxeste hoje nessa live uma visão exatamente sobre isso, que não é só dar para o outro, porque a gente não pode dar o que a gente não tem, que é o que eu sempre falo aqui no canal também. Tenho só a te agradecer imensamente por ter aceitado aí, né? Compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente, um pouco do teu dia, do teu horário, da tua vida. Muito obrigada mesmo de coração, em nome de todo mundo aqui. O pessoal já está mandando palminhas e amei a live, mas também em meu nome, em nome do canal RSA. Muito obrigada, Aline, pela participação. Eu te agradeço, Samira. Obrigada por essa grande iniciativa. Precisamos falar de educação, precisamos agregar essas áreas do conhecimento, né? E me coloco à disposição para todos que estão aqui. Por favor, eu desafio vocês a colocar em prática, né? E depois compartilhar, né? Entre em contato. Se quiser também, né? Levar essas iniciativas para a sua escola, para a sua sala de aula. Tem profissionais aí, né, que trabalham com isso. Vamos expandir, vamos se unir, vamos integrar,
porque é assim que a gente vai né, ficar bem, multiplicar o bem para o mundo também. Então, muita gratidão, Samira, pelo convite. Amei, adorei estar aqui com vocês. Um grande beijo e me coloco à disposição para tudo que precisarem, tá bom? E no teu canal tem diversas outras ideias, exercícios, tem materiais que tu postas também, né? Eu tenho postado, né? Agora a gente também está trabalhando uma série de Hatha Yoga e o gerenciamento das emoções. Então, nas aulas, né? Eu dou aulas no Centro Mundo Yoga e toda a nossa sequência de aulas, né? Ao longo desses meses aí está sendo estão, né, a respeito das emoções. Então, práticas de yoga, né, com reflexões e meditações para o gerenciamento das emoções. E essas aulas ficam postadas lá também. Logo a gente quer lançar esse pacote de aulas para quem só quiser acessar isso. Mas eu também dou oficina para educadores, né, trabalhando yoga, meditação e arte aí né, para que os professores possam estar instrumentalizados. Tem a vivência síntese, que é uma vivência mais experiencial com teatro e yoga. Então tem muita coisa acontecendo, posto coisas ali sim, acompanha, entre em contato e a gente vai tecendo juntos, porque acho que é isso que é importante, né? Sem esse encontro, sem estar com as pessoas, as coisas não existem. Então, mais do que nada, todo serviço é feito com amor, mas é para o outro, né? E quando a gente faz bem para o outro, a gente faz para a gente também. Ai, muito legal. Gente, eu vou deixar o Instagram dela aqui, então, para quem quiser seguir, quiser saber mais do trabalho dela. Muito obrigada de novo. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou agora de manhã, que esteve presente. Obrigada a você também que vai assistir depois essa live. Sinta-se também acolhido, né? Não é porque você assiste depois que é menos importante. Bem pelo contrário, o conteúdo está aqui, o conhecimento está aqui. E quando a gente divide, a gente multiplica. Multiplica. Eu vou pedir para alguém fazer. Samira, eu posso fazer um print? Pode. Consigo? Peraí, eu quero registrar esse momento. Peraí, vamos ver se eu consigo aqui. Ai, não consegui. Alguém consegue fazer de casa aqui? Não estou conseguindo porque meu celular está pendurado aqui, eu não consigo. Mas se alguém conseguir... Eu fiz. Eu vou te marcar nos stories, daí já fica tudo certo. Para a gente ficar com o registro, também vou compartilhar lá. Gratidão, gente. Um ótimo dia. Obrigada, Samira. Para todos, nos vemos hoje à noite, o pessoal aqui do canal, com mais uma live no canal, às 7h07 da noite, em qualquer uma das redes. À noite você pode assistir pelo Insta, YouTube e Facebook. Beijo carinhoso, bom dia de trabalho aí para todo mundo.